programa Diário de Oração aqui pela Rede Século XXI, mais uma vez, leva a Palavra de Deus até você. E como a gente sempre apresenta aqui, como é o Diário de Oração, de fato, a ideia é levar a Palavra de Deus em doses bem pequenas, mas que possam mudar a sua compreensão sobre a sua realidade, mudar a sua compreensão sobre a própria sociedade e também sobre você mesmo, por que não? Hoje, de maneira especial, eu escolhi um versículo do Evangelho de Mateus, onde Jesus Cristo apresenta nas comparações sobre o que é o reino de Deus, ou como podemos ou com o que podemos comparar o reino de Deus. Ele diz assim, que o reino de Deus é como um comerciante de pérolas preciosas ou pérolas finas, de acordo com a versão da sua palavra, da Bíblia que está com você. E este comerciante, quando ele encontra uma grande pérola, um grande campo, o que ele faz? Ele vende tudo aquilo que possui, vai lá e compra aquela pérola, ou melhor, aquela pedra preciosa. Ele se dispõe e aposta tudo aquilo que ele tem naquilo que ele acha que vale mais. Agora, entenda bem, são duas comparações muito simples. Se a pessoa encontra uma pedra preciosa, ela pode ter um grande valor, sendo pequena. O valor daquela pequena pedra, no caso da parábola, é maior do que qualquer bem que aquele homem possa ter. E o que ele faz? Ele tem a coragem de se dispor do que já é concreto, do que já é seu, do que está nas suas mãos. Ele tem coragem de se desfazer disso para comprar aquela pedra que ele encontrou. Como comerciante, como conhecedor de pedras, logicamente ele sabe que aquela pedra tem valor. Mas ao mesmo tempo, será que uma insegurança qualquer não poderia pairar sobre a vida e sobre o coração, a mente daquele homem? Como é que você se dispõe daquilo que é mais sagrado para você, o mais importante para você, aquilo que você já tem, para alguma coisa que não está tão certo assim? E aí a gente entende que Jesus nos convida a dar um outro passo. E eu acho isso consideravelmente muito bonito. Olhando a nossa vida, é muito mais fácil, às vezes, a gente ficar numa zona de conforto, de comodidade. Ah, eu consegui isso, então tá bom. Vou ficar assim até morrer. Ah, isso aqui eu já tenho, então tá ótimo, não preciso alçar voos maiores. Está bom do jeito que está. Essa leitura, ela é provocativa, porque ela diz para nós assim, não está bom do jeito que está. É preciso fazer algo mais. É aquilo que a gente refletiu outro dia aqui, quando se tratava justamente do quanto a gente pode fazer por causa da palavra de Deus. E às vezes nós ficamos naquela de fazer o mínimo, aquilo que me foi incumbido fazer. O trecho de hoje retoma justamente isso. Não é que nós tenhamos que nos desfazer daquilo que nós conseguimos até hoje, dos trabalhos que nós temos, das coisas que nós fazemos, não é nesse sentido. Mas é para dizer assim, olha, existem outros valores além deste, que você pode agregar a eles. É a coragem, a ousadia de fazer diferente. E aí a gente, a partir do trecho, a gente começa a se incomodar e tem que se sentir inquieto com isso. Eu preciso dar outros passos e fazer valer outras coisas. Eu não posso ficar cercado no meu mundo como se só as coisas que acontecessem aqui fossem verdadeiras e dignas de valor. Então pense nisso. Entenda que, de uma vez por todas, é sempre importante a gente se colocar a serviço de Deus, acreditando que o nosso mundo pode ajudar muito o mundo das outras pessoas. Mas a verdade não está só aqui. A gente precisa ousar acreditar, e mais ainda do que nunca, esta segurança que a gente tem que ter em Deus a partir da palavra. Vai, dê um outro passo, vá mais adiante. Esse próprio Deus não deixa de estar com você. Agora, se nós temos fé, e pelo menos ousamos dizer que temos fé, nós vamos dar esse passo, como ele apresenta aqui. O comerciante foi lá, vendeu e comprou a pérola preciosa. E o que é que a gente precisa fazer para redescobrir cada vez mais estas preciosidades que existem na nossa vida e que nós não redescobrimos ainda?
quais são os valores que a gente precisa redescobrir, quais são as situações que nós precisamos mudar e que ainda precisa de fato da nossa atitude e do nosso ser como cristão. Então, por isso, vamos hoje nessa reflexão pedir a Deus que nos ajude a dar um passo a mais, ir além daquilo que normalmente nós conseguimos ir, ou melhor, daquilo que nós conseguimos fazer. E assim, claro, a palavra de Deus acaba sendo um espaço de mudança, de redefinição de rumos e até mesmo de entender que a gente precisa dar esses passos diferentes do que normalmente nós fazemos. E assim, lógico, quando a gente começa a compreender a palavra de Deus naquilo que ela é, a gente percebe que as mudanças acabam vindo com o tempo e sendo sempre para nós uma referência daquilo que Deus quer que ela seja. Se eu não busco a palavra, se eu não procuro entender que a palavra ela é esse caminho que eu preciso buscar, o que eu preciso ter, o que eu preciso fazer acontecer na minha vida, na vida das outras pessoas, tudo fica um pouco mais complicado e mais difícil. Por isso eu pense nisso e peça a Deus que Ele te ajude a dar outros passos para além daqueles que normalmente você já deu. Então agora nós temos mais uma vez uma oração sobre as vocações ou para as vocações. Deus nosso Pai, a Ti confiamos os jovens e as jovens do mundo com seus problemas, aspirações e esperanças. Guarda-os com o Teu amor e faça-os transformadores da paz e construtores de uma sociedade de amor. Chame-os a seguir Jesus, Teu Filho, que eles compreendam que vale a pena doar inteiramente a vida por Ti e pela humanidade. Concede-lhes generosidade e prontidão na resposta. Acolhe, Senhor, o nosso louvor e a nossa oração também pelos jovens que, a exemplo de Maria, Mãe da Igreja, acreditaram na Tua palavra e se preparam para o sacramento da ordem, a profissão dos conselhos evangélicos e ao empenho missionário. Ajude-os a compreenderem que o chamado que Tu deste a eles é sempre atual e urgente. Amém. Nesse mês de agosto, a gente oferece de maneira muito especial essa oração por todos os vocacionados, por todos os padres, religiosos, religiosas, por todos os leigos e leigas que, dentro deste nosso país, do nosso mundo, sempre levam, a partir do seu ministério, a palavra de Deus a tantas outras pessoas. Tudo isso sempre apresentando com uma graça e pela misericórdia de Deus. Por isso, de maneira muito especial, cada uma dessas realidades receberá esta bênção, que deve ajudar, animar, motivar e fortalecer sempre o seu ministério, dentro ou fora da igreja. O importante é que a partir dessas vocações, vocês vivam plenamente o amor e a misericórdia de Deus. A bênção de Deus Todo-Poderoso, o Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.